Então, a gente vai pegando o link com tudo que o Evilásio falou, né, sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina, análise de dados, ciência de dados. Eu vou dar uma visãozinha geral de como está o estado da arte, né, de como está, pegando o link do Evilásio, e a nossa aplicação, de fato, levando da teoria para a prática no e-commerce, né, no micro e-commerce. Então, essa primeira parte eu tenho o objetivo de apresentar o valor dos dados e o potencial, né? O que eles podem fazer no teu negócio. Então, vou te mostrar o primeiro cenário, o cenário mundial, como está, né? E por que utilizar dados, né? Qual a vantagem? Então, aqui eu escolhi essa frase aqui que eu acho, digamos assim, a máxima da análise de dados, né? Esse cara aí é o Ronald Coase. Ele ganhou o prêmio Nobel em 91 de economia, era um estatístico ele, né? E ele diz a seguinte frase: torture os dados e eles te confessaram alguma coisa. E é bem isso, quando você está na análise de dados, você bate na tecla, faz correlações e você acaba que encontra alguma informação, você não sabe o que é. Às vezes não é nem o que você estava buscando, mas você acaba que identifica alguma informação que gera um insight, né? Como o Evilásio falou. Aqui eu trouxe uma pesquisa sobre inteligência artificial, né? Investimento em inteligência artificial. E por que eu trouxe essa pesquisa? Porque o principal insumo para a inteligência artificial, a matéria-prima principal, são os dados. Então, olha o crescimento da inteligência artificial, que muito correlacional, né, com o crescimento dos dados, da análise de dados. Então, o crescimento em 2025 é 6 vezes o que é o previsto em 2020. Então, em 5 anos vão ser multiplicados por 6 vezes, né, o investimento em inteligência artificial. Aqui eu trouxe outra pesquisa, que foi entrevistados 900 líderes, né, de empresas, digamos, benchmark, né, empresas líderes de alta performance no mundo, e os líderes disseram as vantagens e desvantagens da análise de dados, né, do uso de dados na tomada de decisões. Então, as principais vantagens ditas por eles eram o quê? Decisões mais seguras, né, decisões mais corretas, baseadas em dados, a identificação de oportunidades que antes não eram possíveis sem análise dos dados, né? Redução de custos em estratégias de marketing. Por quê? Porque eles estavam conhecendo o cliente. Com os dados, é possível você ter uma maior proximidade com o seu cliente e conseguir fazer uma estratégia de marketing mais direcionada ao seu público-alvo, né? Obtenção de metas e superação de metas. E eles viram que 58% das empresas que usam dados, elas superam as metas, né? Tanto metas financeiras quanto corporativas, né? Mas foi visto algumas desvantagens relatadas por eles, né? Que eram, claro, o armazenamento, né? Uma grande massa de dados que você vai utilizar precisa ser armazenada em algum local, né? Então, maior custo em armazenamento, em software e ferramentas. Também mão de obra, né, mais especializada, voltada para aquela atividade, e, claro, a segurança cibernética, né? Você vai estar tratando com dados de clientes, de empresas, na nuvem que seja, você precisa de uma segurança maior. Pronto, agora vamos para o segundo tópico, que é, certo, bacana usar dados, mas o que é que eles te mostram? Converse com eles que eles vão te mostrar algo, né? Então, aqui eu peguei outra frase que eu gosto, que esse é um escritor, ele é, acho que, formado em marketing e economia ou estatística, não me lembro agora. E ele fez esse livro, esse é um best-seller, Atravessando o Abismo, que ele conta mais ou menos como você atingir seu público-alvo com estratégias de marketing, utilizando dados, né? Principalmente para empresas de tecnologia. Então, o que é que ele disse? Sem dados, você está cego e surdo numa rodovia. Então, sem dados, você está dando um tiro no pé, digamos assim, certo? É um risco você entrar no negócio sem utilizar dados. Pronto. Então, o que é que os dados te mostram ainda aqui, né? Nesse tópico, eles te mostram uma foto do passado. O que é que, se você tiver uma massa de dados estruturada, o que é que ele te diz do teu passado, da tua empresa, né? Ou então da área que você lida ou trabalha. Ele te diz o resultado, né?
Você tem um apurado do resultado da sua empresa, o lucro, as vendas, como foram as vendas, a avaliação do seu cliente e você tem lições aprendidas, o que deu e o que não deu certo, né? E você tem um vídeo do presente. Então, o que está acontecendo, o que é que você pode fazer, que você pode provar com o que está acontecendo no presente, através dos dados, né? Você consegue ver os indicadores, monitorar os indicadores da sua empresa, né? No presente, você está lá monitorando, incrementando dados, monitorando. Você sabe o faturamento atual da sua empresa, mensalmente, o que está acontecendo, né? No presente. Captação de clientes, né? Se está indo bem, se não está. Você está tendo insights com o que está acontecendo no dia a dia através dos dados. E incremento. Você teve a lição aprendida do que deu certo, beleza, joia. Mas o que não deu certo, você incrementou a melhoria e roda. Roda um novo fluxo com essa melhoria para ter uma lição aprendida novamente, né? E testa, que é o futuro. Então, o que é que os dados passados podem te revelar para o futuro, né? O que é que eles podem trazer de benefícios para o futuro? Então, ele pode te dar modelos, te levar a modelos estratégicos da tua empresa, por onde você deve ir, qual produto você deve se voltar, né, a investir. Se você tem uma gama de produtos, qual o melhor produto a você investir, qual setor da empresa deve investir mais, né? Uma previsão de demanda, se você tem quantos seus clientes estão comprando ao longo de anos, você tem como predizer com uma certa taxa de acerto, né? Quanto ele vai comprar próximo mês, mês que vem, ano que vem. Então dá para você fazer uma previsão de demanda, fazer um forecast de vendas, fazer uma previsão de vendas, né? Com os dados passados. Com a avaliação do cliente, você teve novos insights e vai direcionar a estratégia de marketing correta para o público correto, né? E com as lições aprendidas, o incremento, uma melhoria no processo, você testa. Um teste vai virar o passado e você vai ver se esse teste trouxe, o que ele trouxe de lições aprendidas, o que ele trouxe de positivo, né? O que ele trouxe de bom, de errado e de correto. E vai incrementar novamente. Pronto. Então, uma medida de você medir como sua empresa está em relação à decisão de dados, elas são segmentadas em 4. Tanto a sua empresa, se você é empreendedor, ou se você é líder de uma área, ou se você trabalha numa área, existem 4 métricas para você mapear a sua empresa. Se ela é uma empresa apática quanto a dados, uma empresa consciente, uma empresa estruturada ou uma empresa orientada a dados. O que é uma empresa apática em dados? É uma empresa que não tem maturidade de dados. Ela não tem infraestrutura física, ela não tem infraestrutura pessoal, ela não trabalha com dados, então tudo solto, né? Tudo solto, planilhas ali, tem informação no Word ali, tem informação no PDF, tá com tal pessoa, então totalmente bagunçado, você não tem uma estrutura. Então você é uma empresa totalmente apática. Depois da apática, a gente tem uma empresa consciente. O que é isso? Ela já tem a consciência que dados são necessários, só que ela está em fase de estruturação, né? Então ela começa a colocar em planilhas, tal área vai tomar conta disso, tal área vai tomar conta disso, essa pessoa vai ficar com essa função, para estruturar o dado, para no futuro ter uma previsão, ter uma utilização, uma ciência desses dados. Existe a empresa, né, passando, a empresa estruturada, que é a empresa que ela já utiliza dados para tomar decisões, só que em áreas estratégicas e críticas. Então a empresa considera que não, essa área deve usar dados para tomar decisões. Então essa já é uma empresa estruturada, ela já se conscientizou, se estruturou e agora ela já está estruturada em algumas áreas. E existe a empresa orientada a dados, que toda decisão dela ela é tomada com base em dados, né? Pronto, essa foi uma visão geral do que eu queria dar primeiro, que era o meu primeiro objetivo, mostrar para vocês a relevância dos dados, a importância, o valor que tem os dados, né? Que é um novo ativo. Dado, se você tem dado do seu cliente, é um ativo, né? Então agora a gente vai da teoria para a prática, né? Antes de entrar, eu selecionei essa frase, também do estatístico, que ele orientou os CEOs de empresas no passado, sobre modelos estatísticos, sobre gerenciamento de produto, gerenciamento de projeto, análise de risco. Então ele foi muito importante nessa área. Então o que é que ele disse? Sem dados, você é apenas uma pessoa que tem opinião. Então, sem dados você não pode comprovar nada. Foi em suma o que ele quis dizer, né?
Pronto. Agora, o meu segundo objetivo é mostrar a acessibilidade de que você pode ser uma empresa, pelo menos, consciente e estruturada, sendo uma microempresa, não tendo conhecimento de dados. Então, eu estou querendo mostrar para você uma acessibilidade, que uma pequena empresa, uma micro ou pequena empresa, pode ter, sim, essa consciência e aplicação, né? Essa aplicabilidade. Então, a gente usou um case que nós fizemos na Body Baby. Como é que era a Body Baby? A foto dela quando ela veio até nós, né? É um e-commerce que vende roupas infantis de 0 a 12 meses, certo? É uma microempresa, é basicamente o dono e um sócio, uma sócia no caso, então são praticamente duas pessoas, é a chamada eu-presa, né? Só uma pessoa só, né? Como é que elas vendem, né? Qual é o negócio dela? É vender pelo site, ela tem um site próprio, onde ela vende roupas infantis, também vende pelo Instagram, faz conexão com o cliente pelo Instagram e vende pelo WhatsApp. Então, nós mapeamos ela como uma empresa apática, certo? Porque os dados estão todos soltos, não são utilizados dados para nada, não são tomadas decisões com os dados dispersos, mal estruturados, de baixa qualidade, certo? Então, certo, vamos seguir. Quando o dono da empresa chegou, o Túlio, para a gente, ele nos relatou o seguinte problema. Cara, eu tenho um problema. Ou eu vendo muito, ou eu faço gestão. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é impossível para mim fazer gestão e melhorar minhas vendas. Então, ele não sabia se ele ficava feliz quando vendia muito, porque ele vendia muito, mas não sabia quanto lucrava. Ele não sabia quanto lucrava. Ele tinha que gastar muito tempo na parte de vendas, de marketing, captação de cliente, de retorno ao cliente, mas ele não sabia quanto ele lucrava. Ele não tinha tempo hábil para fazer a gestão do negócio dele. Então, vender muito é bom, mas ele não conseguia gerenciar. E se vender pouco, ele não tem dinheiro. Então, ele estava num dilema, né? Foi essa a situação que ele nos mostrou e eu fiquei também bastante angustiado porque eu me coloquei no lugar dele. Se fosse eu como empreendedor, eu estaria chateadíssimo, né? Então, aí a gente fez o diagnóstico dele, que deu em apático, né? Então, ele não utiliza dados para a decisão do negócio. A engenharia de dados dele, que é parte de infraestrutura física, né? Ele não tá nenhum dado, não tem dados estruturados, não tem um banco de dados, não tem nada, né? Não tinha nada assim automatizado, nada. Visualização de dados, ele usava em planilhas, várias planilhas dispersas com várias informações espalhadas. Se você quisesse uma informação específica, você tinha que vasculhar, fazer cálculos, somas, não tinha nada pronto já para ele visualizar e ter essa resposta. Ele não possuía ciência de dados, óbvio, né? Não tem nem como ter uma estruturação nesse nível. E a governança dos dados era o próprio dono, né? Que tomava de conta de tudo. Então, como é que era a foto dele antes, né? De ele nos procurar? Ele tinha um sistema web. O sistema web dele, ele extraía a informação desse sistema web em planilhas totalmente desestruturadas, mal formatadas, informações soltas, maltratadas, né? E de baixa qualidade, uma informação de baixa, dados de baixa informação, que não te geram insights, né? Então, o que foi quando a solução que demos para ele, né? A partir do problema que ele nos relatou, né? O fluxo, até ele extrair os dados, continuaram sendo iguais, só que a gente fez a implementação de duas soluções. Uma baseada em scripts, em linguagem Python. Então, todos aqueles dados mal estruturados que ele tinha, nós estruturamos através de algoritmo. Ficou tudo bonitinho, perfeito. Cálculos, fizemos alguns cálculos, métricas para ele. Utilizamos algumas APIs, né, para geolocalização dos clientes dele, para ele saber onde é que de fato os clientes estavam, porque você saber que o cliente está numa rua X, mas você não sabe onde é no mapa essa rua X, né? Então, ele também nem tinha tempo hábil para saber onde é que o cliente dele estava e tal. Então, através de alguns mecanismos, a gente fez construiu uma base de dados estruturada, onde tem tudo, cada campo tem uma informação correta, certa. E a partir desse script, a gente jogou num painel interativo, né? Para ele ver de forma visual, fazer aquela gestão visual do negócio dele. Então, como é que foi o novo fluxo, né? Dando um zoom nesse fluxo anterior. Ele retira as instruções num arquivo compactado, com várias informações distintas, mal estruturadas, como eu falei. A gente joga para a nuvem,
né? Ele não precisa ter nada no computador físico dele. Isso que é bom, a desmaterialização, né? Então, ele joga para a nuvem trabalha nos dados dele, coleta informações também da web, a gente faz uma análise de dados, limpa os dados, extrai, a gente joga com Excel, uma tabela normal, Excel normal, bem estruturado, bem limpo, informação de qualidade, que gera insights, e depois a gente leva para um painel visual onde ele bate o olho, ele sabe quanto ele estava lucrando, quanto ele está lucrando, quanto ele lucrou, quanto ele está faturando hoje, quantas vendas ele fez hoje, enfim, diversas informações que antes ele não tinha, né? De forma rápida. Pronto. Esse é um exemplo do painel. Eu guardei algumas informações para não expor, né? O negócio do Túlio. Então, aqui do lado esquerdo a gente pode ver onde é que os clientes deles se localizam, né? Então, isso é informação de alta relevância. Se você sabe onde é que os clientes estão, sabe quanto ele gastou, você tem como saber onde é que mais ou menos o seu ticket médio é maior, por exemplo, né? E a gente criou esse Self-Service BI para ele. O que é que ele pode ver batendo o olho? Ele abre o painel, o que é que ele já sabe em poucos minutos, que antes ele não tinha condições de saber. Ele sabe ticket médio dos clientes por bairro, por cidade, ele sabe a localização do cliente, ele sabe o faturamento dele em tempo real, ele sabe o lucro, ele sabe o custo dele, os descontos que os clientes aplicaram, os top cupons, que ele aplica cupons, né, para os clientes, cupons de desconto. Ele sabe os cupons que foram mais utilizados, né, até em campanha de marketing, para futuras campanhas de marketing, né. Os top clientes, né, os clientes que mais compram, clientes mais recorrentes, ele sabe, bater no olho. Ele sabe quanto ele vendeu, quantos itens e quanto de valor. Ele sabe os produtos que tem mais saída e ele sabe o método de pagamento também, o que mais recorrente. Ele tem condição de ver a logística dele para o dia, quantas entregas ele tem que fazer naquele dia e os bairros mais solicitados, né? Os bairros que fazem mais compras, né? Então, isso tudo de forma... Bater o olho, ele consegue ver. Então, a gente fez depois um diagnóstico depois, né? Batendo uma foto do agora, a gente fez outro diagnóstico. Algumas coisas mudaram, né? Então, assim, ele ainda não utiliza dados nas decisões dele, mas eu não estou nem no negócio dele, mas vendo os dados dele, eu já tive milhares de insights, né? Vendo os dados dele, que ele pode ter, né? A gente pode ajudá-lo nisso. Eu não conhecendo o negócio, tive milhares de insights, imagina com a nossa ajuda, e ele conhecendo o negócio como ele conhece, quantos insights eles vão ter, né? Juntando esses dois conhecimentos. Os dados, a engenharia dos dados, os dados não estão estruturados. Que eu acho que eu repeti, mas os dados agora estão estruturados, aqui me corrigi a correção, os dados agora estão todos estruturados, certo? Tem agora um novo fluxo, né? Ele está automatizado, ele não precisa mais pôr a mão em nada. A partir do momento que ele extrai os dados, ele já está com o painel pronto, né? Ainda não foram aplicados. Visualização de dados. A gente colocou agora, ele tem um painel visual para fazer gestão do negócio dele, né? E a ciência de dados ainda não colocamos soluções em ciência de dados, né? Mas isso está em andamento, é um futuro, né? E aqui o Túlio não pôde vir aqui para dar o relato dele, mas ele me mandou o relato dele, que disse que eu poderia dar para ele, né? Dar em aspas por ele, né? E ele disse que está muito, muito contente com o resultado. Ele disse que acabou as tarefas maçantes que no dia a dia consumia ele. Ele podia estar vendendo, contactando com o cliente, agora em vez de ele estar extraindo dado, mexendo em fórmula de planilha, ele está agora entrando em contato com o cliente, tá trazendo mais cliente, né? Gerando valor para o negócio dele. E eu fiquei bastante feliz que agora ele pode ver quanto ele está lucrando todo dia ele roda esse fluxo na empresa dele e pode ver quanto ele está gastando, quanto ele está ganhando, e isso não tem preço. Eu fiquei bastante feliz por ele. E eu quero te dizer para vocês que que você agora tem dois caminhos, né? Eu te dito isso, eu te disse a importância dos dados, eu te disse o que foi feito numa microempresa que não tem tantos dados, né? Imagina uma empresa de pequena, médio, grande porte que tem milhares de dados, uma quantidade de massa grande de dados.
se nós fizemos isso assim com uma empresa de pequeno porte, né? Imagina você que está na sua área, você tem seu empreendimento, é acessível para você, é possível você fazer isso. Não tem nada mirabolante, não. Isso é possível. Então, você tem agora duas decisões sabendo disso, né? Você vai ser guiado pelos fatos ou por suposições, por achismo, né? A decisão está com você. Eu até falei um caso meu, né? Eu tenho um amigo que ele tem um restaurante e eu perguntei para ele, mas, cara, quem é teu público-alvo? Aí ele me respondeu, cara, meu público-alvo é a galera que mora aqui perto, a classe B, classe C, meu público-alvo. Mas tu tem dados para provar isso? Aí, não, é meu feeling. Aí eu disse, cara, mas com feeling não tem como tu provar nada, né? Então, justamente é isso que eu falei para ele. O feeling do empreendedor é muito importante, mas sem os dados não vai existir essa conexão. Você vai até você acertar o feeling, talvez você gaste muito dinheiro e tempo. E com os dados você vai te dar uma base, né? Uma base estruturada. Então, era isso. Quem quiser me contactar nas redes sociais, Gabriel, é o G. Eu adoro conversar sobre esse assunto. Eu acho que eu poderia falar aqui, acho que umas 2 ou 3 horas sobre esse assunto com vocês. Eu deixei bem enxuto para ficar bem dinâmico. E creio que eu tenha mostrado tudo que a gente fez. E se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem aí. Estou aberto aí. Entrar em contato comigo pelo Instagram, a gente bate um papo. E foi isso.